Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição sobre Deus e a Santíssima Trindade. Hoje eu quero falar deste assunto que só Deus deve ser adorado. Eu estava num evento essa semana e eu achei interessante alguém fazendo uma definição sobre receber e aceitar. E alguém disse o seguinte: alguém que aceita propina, ele nunca recebe uma propina, ele sempre aceita. O Gabriel estava lá também, nunca aceita propina, nunca recebe, aceita propina. E um mendigo nunca aceita uma oferta ou um prato de comida, ele recebe. E aí, fazendo esta analogia a nós cristãos que éramos mendigos, nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E, portanto, depois que nós recebemos a Cristo, não há como deixar de adorá-lo. Então, adorar ao Senhor, e nós vamos trabalhar sobre isso, não é uma opção, é um privilégio. É um privilégio nosso. Então, que o Senhor, nesta manhã, nos ajude, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós entendamos isso, que a adoração ao Senhor é um privilégio, é prazer, e não é algo que nós optamos por fazer. Não há em nós força, no homem, força nenhuma para dizer eu vou ali ou eu vou optar por adorar o Senhor. Porque o homem natural, ele não pode adorar o Senhor. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, justamente isso. Que o homem natural, ele não busca as coisas de Deus, porque esta se discerne espiritualmente. Então, hoje nós vamos dar sequência ao que nós estávamos falando anteriormente, que é sobre Deus e a Santíssima Trindade. O pastor Hélio, no domingo passado, ele falou essa primeira parte aí, ó. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. E hoje nós vamos falar essa parte que está grifada, que diz: a ele são devidos, da parte de anjos e de homens. E essa aqui é a confissão batista. A confissão de Westminster, ela acrescenta isso daqui. Ela diz assim, ó: a eles são devidos da parte de anjos e de homens toda adoração, todo serviço e toda obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador. E tudo mais que ele se agrade e requer de suas criaturas. Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, pelo privilégio de nós nos reunirmos neste local preparado, confortável, como igreja, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, para aprendermos a respeito de Ti, do Teu Filho, do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos instrui pela Tua Palavra, na leitura da Tua Palavra, pela revelação do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa falência. E nós sabemos, Senhor, que nada nós podemos fazer se não for pela ação do Teu Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, que o mesmo Espírito, ele ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que nós, Senhor, aprendamos um pouco mais de Ti. Reconhecemos que o Senhor é soberano, que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, está em todas as coisas, ouve a nossa oração, que o Senhor é um Deus, como nós temos estudado domingo após domingo, um Deus santo, maravilhoso, bondoso, amável, santíssimo, sapientíssimo. Ó Senhor, que o Senhor tem prazer em nos abençoar, que o Senhor é um Deus
detalhista que se preocupa com fios de cabelo, se preocupa com folhas de árvore, se preocupa com pardais e se preocupa com a sua criação, principalmente com os seus filhos, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos fez filhos, não pela nossa força, não pelo nosso suor, mas pela tua graça, Senhor. E hoje nós podemos nos dirigir a ti, na mediação do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sabendo, Pai, que nós podemos lhe chamar de Pai, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de poder falar, testemunhar, como foi dito aqui no começo, testemunhar de Cristo, aonde? Em todos os lugares, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ajuda-nos, ó Pai, a proclamar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a ler, entender e proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar essa segunda parte. A eles são devidos da parte de anjos e de homens toda adoração, todo serviço e toda a obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador e tudo mais que ele se agrade em requerer de suas criaturas. Queridos, como eu disse agora há pouco, a nossa adoração a Deus não é algo que façamos como se fosse um favor a Deus. Eu não digo a Deus, fique tranquilo que eu vou adorá-lo, porque eu resolvi adorar o Senhor neste dia, eu resolvi adorar o Senhor nesta semana, eu resolvi adorar o Senhor neste período. A Ele é devido toda adoração. Ao Senhor é devido toda adoração. Nós não produzimos adoração em nós mesmos. O Espírito Santo que nos leva a adorar ao Senhor. A partir do momento que nós nos prostramos diante dele, reconhecendo que nós somos servos de Jesus Cristo, filhos de Deus, não há opção a não ser adorá-lo. Não com força, não com suor, mas por gratidão, por prazer. E desde o início, o Senhor sempre deixou muito claro ao homem, deixou muito claro ao povo dele, quem este povo deveria adorar sem reservas, deixando claro também que ele é exclusivo e que ele não divide a glória dele, a adoração a ele com nenhuma outra criatura ou com nenhum outro Deus que o homem na sua loucura procura fazer. Deus não divide a glória, não divide a adoração devida a Ele com nenhuma outra criatura. E presta atenção, com nenhum outro Deus, com letra minúscula, que o homem na sua loucura procura fazer. E isso está escrito na palavra de Deus. Quando o povo foi libertado da terra do Egito, o Senhor deixou muito claro para aquele povo, olha, a adoração tem que ser a mim, e não a um Deus qualquer que você faça. Êxodo capítulo 20, no versículo 4 e 5, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Há uma proibição séria por parte do Senhor a todos os seus filhos. Não adorem nada que seja diferente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é para fazer. Há uma séria advertência do Senhor. Porque quando nós olhamos para isso, nós percebemos uma flagrante desobediência. Hoje, eu estou falando alguma bobagem? Nós percebemos uma flagrante desobediência à ordem do Senhor. Não faça nenhum Deus para você, porque o homem não é capaz de produzir um Deus para ele, e nós produzimos deuses para nós. Quando eu falo, não faça nenhuma imagem de escultura, nós logo pensamos em imagem, mas tem tantas outras coisas que nós adoramos sem ser imagens, não é verdade? Muitas vezes as pessoas adoram o seu carro,
adora a sua empresa, adora o seu emprego, adora a sua família, adora o seu filho, adora a igreja, adora a placa da igreja, porque a minha igreja. Eu não conheço nenhuma passagem na Bíblia que o Deus disse que nós teríamos igreja. A igreja é do Senhor. E às vezes nós adoramos a placa, porque a comunidade cristã... Não, a igreja do Senhor. Nada deve atrair a nossa adoração, a não ser o nosso Deus. Só a Ele nós devemos adorá-lo, só a Ele. E nós vamos ver se o Senhor nos permitir aqui nesse estudo, nós vamos ver que o Senhor não abre de forma nenhuma opção para o homem adorar nada diferente do que seja a Ele. A adoração a Deus é um privilégio nosso. Esses deveres não se trata de algo forçado, pesado, que busca recompensa neste processo, mas é prazeroso, leve e gratificante. A minha adoração a Deus também não requer dele que me devolva isso com qualquer coisa. Às vezes nós nos enganamos com isso. Eu vou adorar a Deus porque Ele vai me recompensar. A minha adoração a Deus não é pelo que Ele pode fazer, mas é porque Ele já fez por mim. Porque Ele já me salvou do inferno, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você e por mim. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de nos perdoar. Nós não tínhamos condições nenhuma de nos converter, mas Ele nos converteu a Ele mesmo. A Bíblia nos diz em Efésios que nós andávamos estranhos, afastados de Deus, sem Deus no mundo, e nós éramos por natureza filhos da ira, mas no versículo 4 de Efésios, capítulo 2, o versículo 4 nos dá diz assim, mas Deus, que é misericordioso, foi lá e puxou cada um de nós e nos reconciliou com Ele, nos dando uma nova vida. Queridos, o Senhor, Ele exige adoração, porque não há outro Deus que seja apto para recebê-la. Isaías 45, 22 diz assim, olhem para mim, vós todos, olhem para mim e sede salvos, vós todos, os limites da terra. Uma outra tradução diz assim, olhai para mim, vós, sede salvos, vós todos, os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Por isso que o Senhor exige adoração nossa, porque não há outro Deus que seja apto para receber essa adoração, porque Ele é Deus e não há outro. Há genéricos, mas o Deus verdadeiro é só um, é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O homem procura fazer, criar, estabelecer, designar deuses, mas só há um Deus verdadeiro, é o Deus que requer, exige, e nós como servos, como filhos, devemos adorá-los. E diante de tal afirmação, o que leva o homem a se prostrar diante de outros deuses e lhe chamar, ou chamá-los de Salvador e Senhor? Não dá vontade a gente esmurrar nós mesmos, como diante de tal afirmação de que, olha, eu sou o único Deus, a mim vocês devem adorar. Então, diante de tal afirmação, o que leva o homem a criar outros deuses, a se prostrar diante deles e dizer, este é meu Deus? Eu faço essa pergunta para vocês porque eu não tenho resposta. Aliás, tenho sim, é a pecaminosidade do coração do homem. Talvez de querer ter um Deus onde ele possa manipular esse Deus, onde ele possa dizer para esse Deus o que ele quer na realidade, o que ele precisa. E com o nosso Deus, a minha Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e nós devemos nos sujeitar a esta vontade, porque só eu que às vezes quero que a minha vontade seja boa, agradável e perfeita,
Ou vocês estão na mesma relação? Ou às vezes, quando Deus age nas nossas vidas, nós achamos que Ele está errado, e que eu estou certo, e que Ele, nesse momento, Ele vacilou. Senhor, o Senhor pisou na bola aqui porque eu estou certo. Não, a minha oração e a sua deve ser: Senhor, me ajude a entender a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A minha é egoísta, é passageira, é interesseira, é outras coisas mais, mas a do Senhor é boa, agradável e perfeita. O texto base desse estudo, e é fantástico, ele está em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 13, que é um texto que só lendo o texto a gente já poderia, vamos embora, porque não precisa falar mais nada. Olha só, Apocalipse 5, de 11 a 13, ele diz assim: João, vi e ouvi, não só viu, mas ele ouviu também, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Eu não saberia dizer o que é isso. Quanto que é milhões de milhões e milhares de milhares? Não saberia dizer quantos tinham lá. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa. Aqui nós temos duas personagens. Nós temos aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Parece, o texto não deixa dúvida nenhuma de que não há subordinação a nenhuma. A adoração é ao Pai, é ao Filho, é ao Espírito Santo. A adoração é a Trindade Santa, sem reservas. Não, eu adoro o Pai, mas não adoro o Filho. Não, aqui está aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que é digno de toda a adoração. O louvor e a adoração, e percebe aqui no início que o louvor e a adoração, que ele começa ali, aos anjos ao redor do trono. O louvor e a adoração que começa ao redor ali do trono, num círculo mais íntimo, de repente ele se estende para todo o universo, para toda a criatura, na terra, debaixo da terra, no mar, enfim, em todos os lugares, todos louvam e agradecem e adoram ao Senhor. Esse texto coloca o Pai e o Filho em harmonia, em sintonia, em adoração contínua, tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. E quando, irmãos, nós, dando sequência, nós olhamos para a carta de Colossenses, no capítulo 1, eu não vou ler aqui, porque ali a partir do versículo 13, tem um monte de características que é dada ao Filho, um monte de situações onde é dada ao Filho, que tira toda a possibilidade de qualquer influência externa. E no versículo 13, ele diz assim, melhor, no versículo 16 de Colossenses 1, ele diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí ele começa ali do versículo 13, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e ele tal, e tal, e tal. A hora que chega no versículo 16, ele diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Diante de tal afirmação, eu pergunto para vocês, resta-nos dúvidas de quem nós temos que nos prostrar e adorar? Resta-nos reservas de quem é o nosso Senhor, de quem está no controle de todas as coisas?
Resta-nos dúvidas de quem é o nosso Salvador, de quem é o Criador, de quem sabe de tudo, de quem conhece tudo, de quem está em todos os lugares. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diante de tal declaração, como não adorá-lo? Diante de tal declaração, como não servi-lo? Diante de tal declaração, como não expressar o Evangelho diante de tantas pessoas que ainda estão ignorantes com relação a isso? Diante de tal declaração, como não ser uma testemunha de Cristo Jesus em qualquer lugar que nós estejamos? E essa adoração, ela começa de cima. Anjos, homens e todas as demais criaturas. E quem são os anjos? Hoje eu já, agora não, mas no passado eu já vi muita gente pedindo e se prostrando, adorando a anjos, como se os anjos fossem senhores, como se os anjos fossem salvadores. Eu já vi muita gente fazendo culto a anjos. Quem são os anjos? Hebreus 1,14 diz quem são os anjos. Diz, são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você é cristão? Você recebeu Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Os anjos foram enviados ao seu favor, ao meu favor. Os anjos são espíritos ministradores que foram enviados em favor dos que hão de herdar a terra. Os anjos adoram ao Senhor constantemente. Nós vimos aqui no início do Apocalipse 21, que os anjos estão ao redor do trono, milhões de milhões, milhares de milhares, adorando incessantemente ao Senhor. E eles obedecem ao Senhor, os anjos? Claro, sem reserva, sem questionamento. Lucas 1,26 diz que no nascimento de Maria, o anjo chegou e disse assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Da parte de Deus. O anjo Gabriel não estava simplesmente voando por aqui, voando por aqui e disse assim, não, eu vou lá, vou falar com Maria, porque eu acho que está na hora. Não, ele foi enviado da parte de Deus. Da parte de Deus. Então, nenhum anjo tem autonomia para decidir algo que não seja da parte de Deus. E no livro de Apocalipse, novamente voltando para Apocalipse, nós temos uma passagem muito interessante, que esclarece muito bem essa questão de adoração a anjos e não adoração a anjos. Apocalipse 19, 9 e 10 diz assim, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João escrevendo isso aqui. João, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O João, quando viu tudo aquilo, se prostrou para adorar o anjo. Só que o anjo, ele reconhece o seu lugar. E ele não reivindicou nenhuma adoração para ele. Ele não disse, não, João, fica prostrado aí mesmo, porque eu sou o anjão aqui, você entendeu? E aqui é o seguinte, fica comigo é assim, se prostra, levanta, não faz isso. Eu não sou Deus, eu não posso receber a tua adoração. A tua adoração é somente a Deus. É somente a Deus. Agora, eu fiquei imaginando na situação aqui.
João ali passando por tudo isso, e de repente ele vê o anjo. Qual seria talvez a nossa posição ou a nossa atitude? Será que nós não faríamos a mesma coisa? Se prostra diante do anjo, mas o anjo não reivindicou para si a adoração, mas ele mandou João adorar a quem de direito é, ou seja, adora a Deus. Qual é o tema do nosso estudo hoje? Somente a Deus a nossa adoração. Não há outro Deus que nós devamos nos prostrar e reconhecê-lo como Senhor nosso, como Deus Todo-Poderoso, Criador. Só a Ele adoração. E aqui nós temos uma passagem clara, esclarecedora, nítida, de que toda e qualquer adoração não é a anjos, não é a querubins, não é a serufins, não é a arcanjo, não é ao pastor, não é ao bispo, não é ao guia, não é ao padre, não é a ninguém. Toda adoração é a Deus. Isso parece muito claro, mas será que isso realmente é muito claro? Será que hoje nós vemos que isso é muito claro? Ou será que isso é nebuloso? E nós percebemos muitas pessoas se prostrando diante de qualquer autoridade, adorando, e menos ao Deus Todo-Poderoso. A nossa adoração, ela precisa ser exclusiva. Exclusiva. E ela não tem que ser preferencial. Você já foi num caixa eletrônico que está escrito assim, preferencial. Preferencialmente idoso. Aí você vai no outro e diz assim, exclusivamente idoso. Opa, qual é a diferença? Muito grande. Aqui, preferencialmente, se não tiver ninguém, você pode ir. Só que aqui é exclusivo. Aqui não entra ninguém. Só o idoso ou o portador, sei lá, um público selecionado. A nossa adoração não é preferencialmente a Deus, é exclusivo a Ele. Exclusivo. Não há outro Deus. E quanto aos homens? Até agora nós falamos dos anjos. E nós? E quanto aos homens? João 4:23 diz assim, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Cara, o que é isso? Significa que a adoração cristã, a nossa adoração, ela não está limitada a um lugar. Ela não está limitada à comunidade cristã de Londrina. A nossa adoração a Deus não está limitada a um lugar específico. A nossa adoração a Deus, ela é contínua, ela é perene, ela é incessante, ela não tem parada, ela não tem estágio. Eu não dou um tempo, vou dar um tempo agora. A nossa adoração ao Senhor, ela precisa ser constante. Nós temos uma passagem na Bíblia interessante. Quando Jesus chega diante da mulher samaritana lá no poço, a mulher começa a conversar ali, a hora que ela descobre quem é Jesus, ela diz assim, espera um pouquinho, eu tenho uma dúvida aqui. Os nossos pais nos ensinam que nós temos que adorar nesses montes, mas vocês, os judeus, dizem que tem que ser em Jerusalém. Afinal, aonde que é que nós temos que orar? Jesus vem e esclarece a situação. Diz assim, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então é o seguinte, não é no monte, não é em Jerusalém, não é nesse poço, é em todos os lugares, é contínuo, é em todas as situações, é adorar o Senhor, é reconhecê-lo como o meu Deus Todo-Poderoso que cuida de mim. O que nos diz Mateus? Isso é um perigo, e a gente vê isso muito hoje. Mateus 15:8 diz assim, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Ai, que dor. Quando a gente lê um negócio daqui, nós vamos abrir um buraco e pular dentro, né? Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Eu não quero fazer parte desse público. Eu não quero fazer parte deste público. E eu tenho certeza que você também não quer. Senhor, eu quero te louvar não de lábios. Eu quero te louvar de coração. De coração, Senhor. Eu quero render a Ti uma adoração sincera. Uma adoração que produz. Eu quero render a Ti uma adoração, Senhor,
Eu não quero ser papagaio de pirata. Eu não quero simplesmente falar o que me falaram. Eu quero ter uma oração sincera, profunda. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero conhecê-lo, Senhor. Me ajuda a conhecê-lo. Me ajuda a conhecer o teu Filho Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor, a entender a revelação da tua palavra. Eu não quero decorar a tua palavra para ter o que contestar quando o Gabriel me falar. Quando o Gabriel me falar, eu solto meia dúzia de versículos nele. Não, Senhor, eu quero conhecer a tua palavra para conhecer o teu Filho. Eu quero conhecê-lo, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero me prostrar diante do Senhor, sabendo que eu não sou nada, Senhor. Quando eu digo Senhor, eu estou dizendo que eu sou servo, ou a Bíblia chama de escravo. Como eu digo Senhor, eu estou dizendo, faz na minha vida a tua vontade. Muitas vezes nós queremos ser Senhor do Senhor, e não reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas e Salvador. Uma adoração superficial, sem propósito, sem dar a quem de direito é devido, uma adoração verdadeira, uma adoração de honra, de glória, de louvores. Uma adoração da boca para fora é hipocrisia. Desculpa o termo pesado, mas uma adoração da boca para fora é hipocrisia. Nós precisamos adorar ao Senhor. Mas como que eu faço isso? Daqui a pouco. Deus espera de nós uma adoração, não formalismo, não regras. O Marco tem uma frase aqui, que toda vez que ele fala, eu acho... Não um conjunto de regras, não pontos. Primeiro eu faço isso, ou não faço, ou faço. Não é um conjunto de regras, não é formalismo, não é ritual. O Senhor espera que nós adoremos em espírito e em verdade. E quando falamos em adoração, nós falamos necessariamente de culto ao Senhor. Não um culto das 9h30, terminando às 10h30, 11h, não um culto das 7h, terminando às 8h30. Não é momentos de culto, é culto ao Senhor. O culto ao Senhor, ele não interrompe às 8h30, às 9h. O culto ao Senhor não interrompe às 10h30, às 11h. O culto do Senhor, ele é contínuo. A igreja não é comunidade cristã de Londrina, não é aqui Valdemar Spranger, 1255. Aqui é um local que nós nos reunimos. A igreja, a hora que terminar o culto, ela vai para casa. A igreja é o povo. O que Jesus disse? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A igreja, ela não é esse espaço físico. A igreja é o povo que adora ao Senhor. Fora a igreja visível, existe uma igreja invisível, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que aí não tem placa, que aí não tem um monte de outras coisas, não tem rituais, não tem formalismo. E nós aqui da comunidade, o Marco já falou isso daqui, eu também já falei, nós temos uma preocupação muito grande com regras, com formalismo. Não, tem que ser assim, assim, assim. Claro que o culto, ele tem algumas, você tem que seguir alguma ordem, senão vira uma bagunça. Mas nós temos muita preocupação com regras. E que tipo de culto o Senhor espera do seu povo? Que tipo de culto que o Senhor espera de nós? Um culto religioso? Um clube? Um local onde eu vou para ver os meus amigos, os meus irmãos? Ou ele espera um culto de adoração a Ele? Como nós cantamos aqui, onde há testemunhos de Cristo, aonde há conversão, aonde há louvores verdadeiros, aonde há arrependimento. Que tipo de culto? Esse é o culto que o Senhor quer. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-ei e me achareis quando vocês me buscarem de qualquer jeito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando nós nos
realmente reconhecermos o Senhor. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, eu quero ter uma vida reta, santa, digna, diante de Ti, Senhor. Me ajuda, me ensina. E aqui só uma passagem que não está na Confissão de Fé Batista, mas está na Confissão de Fé de Westminster. Eu achei muito interessante que a adoração é de toda a criatura. Eu vou falar rapidinho aqui, por que toda criatura? Tem uma passagem em 1 Reis 7,6, eu vou projetá-la aqui, que é quando os corvos, os pássaros, levam carne e pão para Elias, que estava escondido correndo de Acabe e Jezabel. Agora, eu fico imaginando, eu tenho umas impressões, eu fico imaginando um corvo levando pão e carne para Elias. Meu, dá um pedaço de pão para um passarinho para você ver o que ele faz. Ele arrebenta, ele come que nem um desesperado. Agora, eu imagino um corvo catando um pão, ou outro corvo catando um pedaço de carne e levando para Elias. 1 Reis 17,6 diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Ou seja, ele não levava só de manhã, levava à noite. Isso é toda criatura obedecendo ao Senhor. Toda a criatura obedecendo. E mais uma passagem aqui, de Jonas 1,17, muito conhecida. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Em momento nenhum eu estou falando que é baleia aqui, tá? Estou falando que é um grande peixe. Mas olha que interessante, Jonas fez uma viagem clandestina, Deus mandou ele para um lugar e ele queria para outro, no meio lá o Senhor levantou uma tempestade, e foram jogados Jonas no mar, e o grande peixe foi lá e pegou Jonas. Não somente isso, se você olhar um pouquinho mais para frente, além de ele manter Jonas 3 dias ali no seu estômago, a Bíblia diz que ele vomitou Jonas na praia, ou na terra. Então, os animais, todas as demais criaturas louvam e agradecem ao Senhor. Pois é, adoração e todo o serviço também, e toda a obediência. Não é só toda adoração, é toda a obediência e todo o serviço ao Senhor. E o Senhor espera do seu povo adoração e serviço. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: o ato inicial da obediência a Deus e a fé em Cristo Jesus, o ato inicial de obediência está relacionada à fé em Cristo Jesus. É isso que eu estou querendo dizer. Não há obediência divorciada de Cristo. Não há adoração divorciada de Cristo. Fora de Cristo, torna-se religião, torna-se suor, torna-se força, torna-se ação humana sem produção nenhuma. Vou repetir: não há adoração divorciada de Cristo, não há obediência divorciada de Cristo, não há serviço ao Senhor divorciado de Cristo, porque João 15,5 diz: sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Fora de Cristo é força, fora de Cristo é muque, fora de Cristo é suor, fora de Cristo é produção humana, fora de Cristo é religião. Alguém respondendo a pergunta que eu mesmo fiz agora há pouco e vou responder: como que eu faço para adorar a Deus? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Fora de Cristo nós não conseguimos. E o elemento fundamental de toda obediência é a fé constante naquele que foi enviado. João 6, 28 e 29. Perguntaram eles, quem? A multidão, que Jesus tinha multiplicado os pães ali. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou. Quem que é esse que ele enviou? É o próprio Jesus Cristo. É ele que é o centro de toda adoração, de toda obediência, de todo serviço. Mais uma passagem aqui, onde nós vamos ver que a obra sem a obediência, ela não serve para nada. 1 Samuel 15, 22, nós temos uma passagem interessante onde
onde Saul era o rei de Israel, e ele desceu porque Samuel falou, você espera um período aí para você oferecer o holocausto, o sacrifício. Só que como os inimigos estavam chegando, Saul não obedeceu, ele não esperou a chegada de Samuel. E aí o que aconteceu? 1 Samuel 15:22 diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor que gordura de carneiros. Saul simplesmente ofereceu o sacrifício sem a esperar a chegada de Samuel, que era o sacerdote. Ele ofereceu pela força, pelo muque, pela ação humana. E qual foi a consequência dessa desobediência? Foi que ele perdeu o reino. Neste momento, ele perdeu o reino, porque Samuel diz assim, qual que é melhor, Saul? Obedecer ou sacrificar? Você não crê que o Senhor é poderoso para realizar na sua vida muito mais do que você pensa ou imagina? Agora, irmãos, quando a gente olha isso daqui e fala, esse Saul é um incrédulo, eu vou colocar aqui no texto, aqui, esse Flávio é um incrédulo, esse Gabriel, esse João, esse Pedro, porque muitas vezes nós agimos da mesma forma, achando que Deus não é poderoso para fazer nas nossas vidas mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Toda adoração a Ele, queridos. E aí no versículo 23, para acabar com a gente, diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Porque a rebelião, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria. Misericórdia, Senhor. Para Pedro, a obediência seguida de amor foi a pregação do Evangelho, e eu já estou quase terminando. João 21, de 15 a 17, essa passagem nós estudamos quinta-feira, é fantástica, que é assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhes a perguntar a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O nosso amor, a nossa adoração, a nossa obediência ao Senhor é a expansão do Evangelho, é o testemunho de Cristo, é a pregação de Cristo Jesus, é falar para esse mundo incrédulo que há uma esperança, que há uma solução, que há uma salvação, que este mundo que está totalmente perdido. E quando nós olhamos para o Salmo 73, onde o salmista Asaf, ele diz assim que ele olhou para o mundo e em certo momento ele sentiu inveja, porque ele falou, parece que o mundo vai tão bem, parece que os homens do mundo estão tão felizes, ganham tão bem, se fartam, mas no final do Salmo ele diz, quando eu caí em mim, eu vi que o fim deles é a perdição. Irmãos, o amor do Senhor, o nosso amor pelo Senhor, a nossa adoração, a nossa obediência a Deus, é a expansão do Evangelho. O André falou aqui do nosso testemunho, é testemunhar de Cristo, e não das minhas obras humanas, é de Cristo. O que Cristo fez, o que Ele faz, o que Ele fará, é a salvação que só está em Cristo Jesus. Só Ele a adoração, só o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá bom. E todas as demais coisas que ele fala lá no início?
1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve estar escondida em Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui o calo aperta. Na verdade, aqui o calo aperta e aperta bonito. Isso envolve o trabalho, seja como patrão ou como empregado, seja o nosso comportamento em casa, como pais ou como filhos, como esposa ou como esposo, na rua, com os irmãos, jogando futebol, estudando, participando dos estudos na casa, enfim, qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Às vezes nós estamos sozinhos e nós achamos que ninguém está vendo. Qualquer outra coisa para a glória de Deus. Por que isso? Porque Lucas 10, 17 diz: assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, esse versículo aqui não precisava colocar aqui, mas eu coloquei. Terminando mesmo agora, a minha oração é que o Senhor nos leve a adorá-lo exclusivamente, sabendo que não há outro Deus, sabendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que significa isso? Que nós íamos para o inferno. É só isso que significa. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e eu creio que de cada um de vocês. E Ele converteu o seu coração, Ele converteu o meu coração, Ele converteu você para Ele. Não foi para outro Deus qualquer, foi para Ele. Ele converteu os nossos corações para Ele. Ele nos reconciliou com Ele. Então, diante de tal afirmação, não nos resta, nós não podemos nos permitir adorar, servir e obedecer a outro Deus que não seja o Senhor. Completando, adorar, servir e obedecer a Deus não é possível fora de Cristo. Amém?